guardei essa fita por 35 anos. Ela foi gravada em Ruse, em 1996, quando entrevistei Baba Vanga em segredo. Na época, me pediram para não divulgar. Disseram que ninguém estava preparado para ouvir o que ela disse naquela sala. Mas o tempo passou. E agora, quando crianças nascem em silêncio e nomes desaparecem dos registros, eu sei que chegou a hora. O que você vai ver aqui não é uma profecia comum. É uma gravação que se modifica com o tempo. Uma fita que responde a quem a assiste e uma pergunta que talvez você também precise responder. Assista até o fim, porque talvez essa gravação tenha sido feita para você. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história. Quando me pediram para ir até Ruse, eu já sabia que não era uma pauta qualquer. Era agosto de 1996. O verão mais abafado que já havíamos enfrentado naquele lado do Danúbio. Eu trabalhava para uma pequena produtora local, recém-comprada por investidores estrangeiros que queriam transformar jornalismo em espetáculo. A ordem era simples. Queremos Baba Vanga, e não as histórias de sempre. Queremos o que ela nunca disse ao vivo. Naquela época eu já tinha quase 20 anos de carreira e um bom faro para saber quando algo ultrapassava o jornalismo e entrava em território perigoso. Não perigoso no sentido físico, mas emocional, espiritual, psicológico. Eu hesitei, tentei argumentar. Disse que Baba Vanga estava cada vez mais reclusa, que ela só falava com pessoas que sentia autorizadas, que ela detestava câmeras, mas o produtor apenas me respondeu com um envelope branco e pesado, dentro do qual estavam $100 e uma fita U-Matic nova, lacrada. A gravação não era oficial. Não haveria equipe. Apenas eu e a câmera. Me mandaram com um carro emprestado e uma desculpa. Eu deveria dizer que era sobrinho de um antigo amigo de Patrick e que só queria mostrar a gravação para minha mãe doente. Mentir para Baba Vanga já me pareceu o primeiro erro irreversível. Ruse estava quente como um forno de padaria. O vento parado. O céu branco. Estacionei perto de uma casa que eu jamais imaginaria que ela aceitaria me receber. Uma casa simples, com cortinas pesadas nas janelas. Não era a famosa residência de Rupiti. Era um anexo discreto, onde ela ficava de tempos em tempos, disseram-me. 2 homens de rosto fechado abriram a porta e me deixaram entrar sem fazer perguntas. Eles já sabiam. No centro da sala, ela, envolta num lenço branco. Imóvel, como se já me esperasse. Não havia expressão em seu rosto, mas seus olhos cobertos pareciam me enxergar direto no que eu tentava esconder. Fiquei mudo por alguns segundos. Ela não perguntou meu nome. Apenas disse: "Você trouxe a máquina." Assenti. Tirei a câmera da bolsa. Era pesada, do tipo que usávamos para reportagens de campo. Liguei, ajustei a lente. Não queria invadir, mas cada segundo que passava eu sabia que estava registrando algo que não poderia ser desfeito. "Você quer saber o que não foi dito, não é?" perguntou ela. "Sim", respondi, com a garganta seca. Ela suspirou longo, como se precisasse tirar algo do fundo de décadas. "Não é sobre o mundo, é sobre aqui, esta cidade. Ruse." Senti um frio que não vinha do ar. Mesmo no calor insuportável, a pele dos meus braços arrepiou. Ela começou a falar em voz baixa, tão baixa que tive que aproximar a câmera de sua boca. Ela não olhava para mim, mas para dentro, como se estivesse ouvindo algo que a orientava palavra por palavra. Em Ruse, há uma gravação escondida, uma que não será ouvida até que faltem nomes para registrar as crianças. Uma fita que voltará quando for tarde demais. Eu não entendi. Anotei em pensamento. Continuei gravando. Ela parou, respirou fundo e então disse algo que nunca esqueci.
Quando o silêncio das crianças for mais alto que os sinos da igreja, a cidade vai entender. A fita continuava rodando, mas eu ali fiquei paralisado. Era como se cada sílaba dela fosse um pressentimento em carne viva, sem gritos, sem previsões de guerras. Era apenas uma sensação de fim, e ele começava aqui, naquela sala sem ruídos. Ao final, ela ergueu um dedo, apontou para mim e disse: "Não ouça essa fita sozinho." Eu queria rir. Queria achar que era parte da encenação. Mas havia algo na voz dela que parecia não pertencer a ela. Como se fosse um eco. Saí da casa com a fita escondida debaixo da blusa. Não falei com ninguém no caminho. Dirigi até o hotel, tranquei a porta e deixei a fita dentro de uma gaveta por semanas. Não consegui assistir. Não consegui tocar. Somente 6 meses depois, no inverno de 1997, é que criei coragem. Peguei o gravador antigo da emissora, levei para casa e coloquei a fita. Os primeiros minutos estavam intactos. A imagem estática dela, a respiração baixa. Mas depois dos 10 minutos, algo começou a acontecer. A imagem distorcia. O som chiava. E no lugar da voz dela, surgia algo mais grave, mais rouco, como se não fosse ela. Era uma voz masculina e dizia algo que não estava na gravação original, algo que eu nunca tinha escutado durante a entrevista. A voz dizia: "Ela viu o que não devia. Agora você também verá." Nesse momento a fita travou. A imagem congelou no rosto dela, mas não era o mesmo rosto da gravação. Era mais escuro, como se estivesse molhado, e os olhos estavam abertos. Desliguei o equipamento imediatamente. Meu coração disparava como se eu tivesse corrido pelas escadas do prédio. Aquilo não fazia sentido. Na gravação original, os olhos dela estavam cobertos. Eu lembrava com absoluta nitidez. O lenço branco, a expressão serena, a voz pausada. Mas a imagem congelada que agora ficava estática na tela mostrava outra coisa. Mostrava olhos escuros, arregalados, e um rosto coberto por algo que parecia suor, ou lágrimas, ou sangue. Fiquei alguns segundos paralisado, olhando para a televisão. Eu podia jurar que a imagem piscava, como se estivesse viva. Tentei rebobinar. A fita travava. Adiantava sozinha. O gravador, um Panasonic antigo da emissora, começou a esquentar, como se estivesse sendo forçado a mais do que podia suportar. Eu tirei a fita, assoprei a entrada, coloquei de novo. Dessa vez, ela voltou ao início. Mas havia um novo trecho que eu sabia que não tinha gravado. Era como se alguém tivesse acrescentado algo depois. A imagem tremia com interferência, mas aparecia uma sala escura, com uma cadeira vazia e uma voz fora de quadro que perguntava: "Você ainda quer saber o que ela disse?" Aquela voz não era a minha, e eu estava sozinho. Pausei, tirei a fita mais uma vez, toquei a lateral. Não havia cortes, emendas, nada que indicasse que havia sido adulterada. A fita estava intacta, tecnicamente impossível, mas emocionalmente inegável. Aquela gravação guardava mais do que eu lembrava. Guardei a fita dentro de uma caixa metálica antiga, daquelas de ferramentas, travei com cadeado e deixei no porão da minha casa por quase 20 anos. Nunca mais falei sobre isso. Recusei convites para programas que queriam que eu contasse a verdadeira história de Baba Vanga. Nunca respondi cartas nem perguntas de colegas que souberam por alto que eu a havia entrevistado. Mas agora algo mudou. Faz poucos dias, uma carta sem remetente chegou na minha caixa de correio. Papel amarelado, caligrafia firme, caneta preta. Estava escrita apenas uma frase: "Quando o silêncio das crianças for mais alto que os sinos da igreja, Ruse vai entender." A mesma frase, exatamente como ela havia dito naquela sala abafada, em 1996. Só que agora havia algo a mais. Dentro do envelope, junto da carta,
estava uma cópia da minha própria fita. Uma cópia em formato digital e um pendrive. Eu tremi. Isso não era possível. Aquela fita nunca saiu da caixa de ferramentas. Nunca. Estava trancada desde aquele dia. Corri até o porão. A caixa estava onde sempre esteve, com o cadeado intacto. Mas quando a abri, a fita ainda estava lá. Original. Intocada. Então quem havia feito a cópia? Levei horas para decidir abrir o arquivo no computador. O nome do vídeo era Ruse Última Profecia MP4. Nenhuma metadata. Nenhuma informação técnica. Apenas a imagem estática de Baba Vanga na tela. Mas com um detalhe novo. Atrás dela, na estante, havia um espelho. E no espelho, algo se movia. Algo que, na gravação original, não existia. Alguém atrás dela. Ou um reflexo de mim. Pressionei o play. A imagem continuou igual por alguns minutos. O rosto dela imóvel. O silêncio pesado. Mas então, em um momento que parecia deslocado no tempo, ela se virou levemente para a esquerda, como se escutasse algo fora da cena. E murmurou: "O homem do futuro já está aqui." Eu pausei. Nunca me lembrava dela ter dito essa frase. Nunca. Voltei à fita. Revi o trecho. Lá estava, exatamente com as mesmas palavras. Mas parecia nova, como se tivesse sido dita agora. Havia uma nitidez no som, uma presença diferente. Como se aquilo tivesse sido gravado por outra câmera, de outro ângulo, de outro tempo. Nos dias seguintes, tudo começou a se misturar. Recebi ligações sem ninguém do outro lado. Um carro com placas de outra cidade ficou parado 2 dias na esquina da minha rua. Um jornalista jovem me mandou um e-mail perguntando se era verdade que eu tinha um material proibido de Vanga. Como ele sabia disso? Respondi com uma pergunta simples: "Quem te falou da fita?" A resposta veio em minutos: ela. Eu não sabia mais o que era verdade e o que era ruído. Comecei a assistir a fita toda a noite. Tentava encontrar padrões, mudanças, interferências. Mas a cada vez que eu assistia, a fita mostrava detalhes diferentes. Uma nova sombra no canto, uma frase a mais, um olhar. Ela dizia, em uma das versões: "É por isso que eles tiraram os sinos." Na versão seguinte, a frase sumia. Não havia como negar. A fita se modificava. Uma noite decidi mostrar o vídeo para um amigo técnico da época da emissora. Alguém de confiança que trabalhava com restauração de vídeos antigos. Nos encontramos em seu estúdio, fechado, com o equipamento certo. Ele colocou a fita no conversor e ficou mudo. Após 20 minutos, ele pausou o vídeo, me olhou sério e disse: "Essa fita tem 2 canais de gravação sobrepostos. Isso não é comum em U-Matic. E um dos canais está em código hexadecimal." "Como assim?" Perguntei, tentando entender. Alguém ou algo codificou mensagens por cima da imagem, como se fosse uma segunda camada de vídeo, invisível para o olho nu, mas ainda lá. Ele começou a extrair os quadros, um por um. Quando chegou ao 23º minuto e 7 segundos, uma imagem apareceu. Não era Baba Vanga. Não era eu. Não era a sala. Era uma rua vazia e uma escola com o portão fechado. No letreiro, o nome da escola estava em cirílico antigo. Mas eu reconheci. Era uma escola de Ruse, desativada desde 2004. No canto da imagem estava uma data, um número: 2031. Demorei dias para entender o que aquilo queria dizer. 2031? Uma previsão? Uma montagem? Aquela imagem da escola de Ruse fechada, com a data estampada e o portão trancado, não existia em nenhuma das versões que eu lembrava da fita original. Nem quando a gravei, nem nas vezes em que a assisti nos anos seguintes. Era como se o vídeo estivesse sendo atualizado por conta própria, ou como se ele fosse uma cápsula, não do tempo passado, mas do tempo futuro. Voltei à imagem da escola diversas vezes.
Fiz capturas de tela. Pesquisei o nome da instituição. Descobri que ela existia sim. Uma escola técnica fundada em 1948, que funcionou até 2004, quando foi desativada por falta de alunos. Exatamente como Baba Vanga havia dito. Quando o silêncio das crianças for mais alto que os sinos da igreja, comecei a me perguntar, e se a profecia dela não fosse apenas uma metáfora? E se ela tivesse realmente visto um futuro onde as crianças desapareceriam de Ruse? Ou onde simplesmente não haveria mais vozes infantis? Pensei em doenças, em guerra, em políticas públicas. Mas a resposta mais assustadora era a mais simples. Talvez ela estivesse falando de algo que não pode ser explicado com lógica. Talvez ela tenha visto o esquecimento. Meu técnico, o Ivan, não quis mais trabalhar na fita depois daquela imagem. Disse que teve pesadelos. Disse que escutou a mesma voz que eu ouvi anos antes. Grave, rouca, masculina, sussurrando seu nome enquanto dormia. Ele devolveu o material, me pediu que nunca mais o procurasse e desligou o celular para sempre. Mais tarde descobri que havia deixado a cidade. Sozinho, voltei a vasculhar meus próprios arquivos. Diários de gravação, roteiros antigos, fichas da produtora. Encontrei um caderno de anotações da época, com registros da viagem a Ruse. Ali, entre as páginas amareladas, estava escrito algo que me fez gelar a espinha. Era a transcrição de uma parte da entrevista que eu achava perdida. Em Ruse, a terra será fértil, mas o povo não plantará. O sino vai tocar, mas ninguém vai ouvir. E a escola terá cadeiras, mas não terá nomes. Essas palavras estavam ali, datadas de 22 de agosto de 1996. Eu mesmo havia escrito, mas não lembrava de tê-las escutado, nem de tê-las anotado. A letra era minha, a caneta azul, minha preferida da época. E ainda assim, era como se outra pessoa tivesse tomado minha mão naquela tarde e escrito por mim. Comecei a me isolar. Amigos pararam de ligar. Minha família dizia que eu estava obcecado. Talvez estivessem certos, mas uma parte de mim sabia que aquilo era mais do que uma gravação. Era uma advertência, e ela havia me escolhido como depositário. Nas semanas seguintes, novas cópias digitais da fita começaram a aparecer. Em fóruns obscuros da internet, em e-mails anônimos. Alguém, ou alguma coisa, estava distribuindo o conteúdo. Mas o estranho é que cada cópia era diferente. Em uma versão, Vanga falava sobre a cidade que acorda em silêncio. Em outra, ela dizia, as crianças não saberão o nome dos próprios pais. Nenhuma dessas frases estava na original. E ainda assim, todas pareciam vir da mesma sessão. Um dia, recebi uma visita inesperada. Uma mulher de cabelos grisalhos, olhos fundos, roupas simples. Disse que se chamava Helena e que trabalhava com arquivos da antiga televisão estatal. Ela me entregou um envelope marrom, sem dizer uma palavra. Dentro, havia uma fotografia. Era a imagem da sala em que eu havia gravado Baba Vanga, mas tirada de um ângulo diferente. Mostrava claramente que atrás de mim havia outra pessoa. Um homem parado na sombra, ao lado da cortina. Um vulto que eu nunca vi durante a entrevista. Isso nunca foi ao ar. Ela disse com a voz trêmula. Quem é esse homem? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Ele aparece em outras filmagens também. Entrevistas antigas, sempre nos bastidores, ninguém sabe o nome. Mas dizem que ele só aparecia quando Vanga dizia as frases que não deviam ser gravadas. Eu não soube o que responder. A mulher saiu, deixando apenas a fotografia. Guardei num envelope com os outros registros. E comecei a pensar, o que exatamente foi gravado naquele dia? E por que ela me deixou sair com aquela fita? Seria mesmo um erro? Ou era exatamente o que ela queria? A resposta começou a surgir na semana seguinte, quando recebi outro envelope. Dessa vez não havia remetente.
Dentro, apenas uma folha datilografada, com letras espaçadas, como se tivesse sido escrita em uma máquina antiga. O papel dizia: a última gravação completa está no Arquivo Nacional de Áudio, catalogada como material danificado, acesso negado. Mas não está danificada, está esperando. Fui até o Arquivo Nacional de Sofia. Usei meu antigo crachá da emissora, agora vencido, e disse que precisava consultar material histórico para um documentário. Depois de algumas horas de espera e formulários assinados, me levaram até uma sala de consulta, com um terminal antigo ligado a um servidor interno. Pesquisei o código informado. Estava lá. Entrevista Vanga Ruse, agosto 1996. Material danificado, sem acesso público. Um arquivo de vídeo. 2 minutos e 42 segundos de duração. Tremendo, coloquei os fones e pressionei play. A imagem piscava. O som era abafado. Mas lá estava ela, Baba Vanga, imóvel, respirando fundo, como se reunisse forças para dizer algo pela última vez. Então ela se inclinou para a frente, quase colando o rosto na câmera, e disse: vocês vão esquecer o próprio nome, e quando o primeiro bebê nascer sem chorar, saberão que é tarde demais. Aquela frase me deixou paralisado. Quando o primeiro bebê nascer sem chorar. Soava como um símbolo, mas ali, naquela gravação de 2 minutos e 42 segundos, aquilo tinha um peso físico. Como se não fosse apenas uma profecia, mas uma sentença. Como se ela soubesse exatamente quando e onde o fim começaria. Saí do Arquivo Nacional com o som daquelas palavras martelando minha mente. O inverno já começava a se instalar em Sofia, e as ruas pareciam caladas demais, como se, por um instante, toda a cidade escutasse a mesma coisa que eu. Voltei para casa sem falar com ninguém. Tranquei a porta, fechei as janelas, apaguei as luzes e sentei em frente ao meu antigo monitor. Revi tudo. Cada frame da fita, cada variação, cada sussurro que eu antes achava ser ruído. Comecei a perceber que havia um padrão, um ciclo. Algo escondido entre as imagens. Baba Vanga falava como quem sabia que estava deixando um código. E eu era a única pessoa que havia recebido as chaves. Não por mérito, mas por acaso, ou por erro, ou, como comecei a temer, por destino. Liguei para um velho conhecido, o George, que havia trabalhado nos arquivos da televisão estatal e que agora vivia isolado em uma vila montanhosa. Ele sempre teve um fascínio silencioso por Vanga, e era um dos poucos que nunca se referia a ela como vidente, mas como a última guardiã. Ele aceitou me receber. Dirigi até sua casa 3 dias depois, com a fita original, o pendrive com as variações, as anotações, tudo. Ele me esperava com um gravador de rolo antigo, daqueles com botões metálicos e ponteiros analógicos. Você sabe por que ela nunca quis televisão? Ele me perguntou enquanto eu montava o equipamento. Diziam que ela não confiava em máquinas. Respondi. Ele riu baixo. Não, é porque as máquinas guardam o que o cérebro esquece. Ela não queria ser lembrada por máquinas, mas mesmo assim deixou uma memória nelas. Passei horas explicando tudo. Mostrei as imagens, as frases que apareciam e sumiam, a escola fechada, a data no futuro, o homem ao lado da cortina. Ele não disse muito, apenas escutava, como se já soubesse. No fim da noite ele disse: ela sabia que Ruse ia ser a primeira cidade a perder o som. Não o som dos carros, nem das pessoas, mas o som da infância. E quando isso acontecer, ninguém vai perceber, porque estarão ocupados demais ouvindo o próprio medo. Ficamos em silêncio por minutos. Ele me entregou um caderno velho, com anotações feitas à mão por alguém que ele não quis dizer quem era. Eu abri. Na primeira página, escrito com caneta preta, lia-se: Ruse não será destruída, será esquecida. Na manhã seguinte, George já não estava mais lá. Sua casa vazia, seus móveis cobertos,
como se não tivesse sido habitada por meses. Liguei para ele durante toda a semana. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Descobri depois com um carteiro local que ele havia morrido 2 meses antes. Mas eu tinha falado com ele. Ele tinha me dado o caderno. Ele tinha me olhado nos olhos. Voltei para minha cidade sem saber mais o que era real. A fita, a gravação, o futuro. Comecei a escrever tudo em um diário digital, organizando as informações como se fosse um quebra-cabeça. Queria entender se havia algo concreto ali, se era só uma coincidência. Mas os detalhes não paravam. Recebi outro pacote, sem remetente, uma folha impressa com uma lista de nomes, todos de recém-nascidos registrados em Ruse entre 2025 e 2029. Todos com uma observação clínica ao lado. Ausência de choro ao nascer. Verifiquei com fontes médicas. Os casos estavam documentados. Uma sequência incomum de partos onde os bebês nasciam vivos, com sinais vitais normais, mas sem emitir sons. Não era um problema físico. Era como se não tivessem o impulso, como se tivessem esquecido como começar a vida. Embaixo da lista havia uma linha em negrito. 2031 será o ano da pergunta, mas ninguém saberá a resposta. Aquela frase me destruiu. Comecei a pensar na gravação não mais como um registro do passado, mas como um alerta codificado do futuro. Algo que precisava ser entendido, antes de ser tarde demais. Baba Vanga não deixava pistas para impressionar. Ela deixava mapas. E eu, agora, era o único que tinha acesso às trilhas. Mas não sabia se era para seguir ou apagar. Certa noite, enquanto revia uma versão da fita no computador, recebi uma videochamada inesperada. Sem identificação, sem nome. Apenas uma tela preta. Quando atendi, por instinto, a imagem surgiu aos poucos. Era o mesmo cenário da entrevista. A mesma sala, mas vazia. A cadeira onde Baba Vanga havia se sentado estava virada para mim. E do lado dela, uma criança. Uma menina de vestido branco, cabelos escuros. Ela olhava direto para a lente, não dizia nada. Apenas apontava para algo fora da câmera. A ligação caiu. Quando tentei revisar o vídeo, não havia nada no histórico. Mas a imagem da menina ficou presa em mim como uma marca. Eu já não dormia. Já não comia direito. Cada som, cada sombra, parecia parte de algo maior. Como se a fita tivesse aberto uma janela que não podia mais ser fechada. Fui até Ruse, pela primeira vez desde a entrevista. Quis ver com meus próprios olhos se a cidade ainda guardava os sinais. Caminhei pelas ruas. Visitei a escola fechada. Sentei na praça central e observei as crianças que brincavam, ou a ausência delas. O que vi me deixou gelado. O parquinho vazio. As mães sentadas sozinhas. O som, inexistente. O sino da igreja tocou às 18 horas. Um som claro, imenso. Mas ninguém parou. Ninguém olhou. Era como se ele tocasse só para mim. E no eco final, algo ficou no ar. A mesma frase, como um sussurro no vento. Vocês vão esquecer o próprio nome. Na manhã seguinte, despertei com o rosto colado ao volante do carro estacionado ao lado da praça. Eu não lembrava de ter adormecido ali. Nenhum sonho, nenhuma lembrança. Apenas um espaço em branco entre o sino da igreja e o som dos primeiros passos ao meu redor. Pessoas atravessavam a rua, algumas me olhavam com estranhamento. Havia um pequeno grupo de crianças entrando em uma escola próxima, mas em silêncio absoluto. Nem risos, nem gritos, apenas passos. E o som de mochilas sendo colocadas no chão. Tentei filmar com o celular, mas ao abrir a câmera, a tela ficou preta. Uma notificação surgiu. Erro de leitura. Memória corrompida. Aquilo nunca tinha acontecido. Desisti de registrar. Caminhei até a escola. Era uma instituição nova, construída em 2018. Moderna,
com sensores, segurança eletrônica e uma fachada de vidro. Bati palmas na recepção. Um homem de meia-idade apareceu. "Bom dia", disse ele com um sorriso breve. "Posso ajudar?" Perguntei sobre a matrícula das crianças. Quantas turmas estavam ativas? Ele hesitou. "Temos 4 turmas de educação infantil, mas 3 estão temporariamente fechadas." "Por quê?" "Faltam alunos." O silêncio me engoliu. A sala parecia ficar mais fria. "As crianças não falam?" Arrisquei. Ele me olhou com estranheza, mas depois desviou o olhar como quem sabia do que eu estava falando. "Alguns pais têm nos dito que os filhos ficam quietos demais, que não choram nem se irritam, mas estão saudáveis. Os médicos dizem que é só uma nova geração mais introspectiva." Agradeci e saí. O dia parecia comum para todos ali, mas para mim, cada passo ecoava como se eu estivesse andando dentro da própria fita. Voltei ao carro, liguei o rádio. Estava sintonizado em uma estação local. A voz do apresentador dizia: "E relembrando que hoje, 22 de agosto, completam-se exatamente 35 anos da última entrevista registrada com Baba Vanga, aqui mesmo, em Ruse." A data. Eu não tinha me dado conta. 22 de agosto. A mesma data em que eu havia gravado a entrevista. 35 anos depois. O ciclo. A repetição. Era como se tudo tivesse voltado ao ponto de origem. Como se a fita, a cidade, eu, estivéssemos todos em sincronia. Peguei o caderno de anotações, revi as frases. "Vocês vão esquecer o próprio nome. A escola terá cadeiras, mas não nomes. O primeiro bebê nascerá sem chorar." E então me dei conta. Todas as frases tinham algo em comum. A ideia de que algo essencial seria apagado. Identidade, som, memória. Voltei a Sofia naquela noite. Precisei falar com alguém que tivesse conhecido Baba Vanga de verdade. Fui atrás de uma mulher chamada Dobrina, uma enfermeira aposentada que havia trabalhado por anos com ela em Rupit. Ela relutou em me receber, mas quando mencionei a fita, me mandou entrar imediatamente. "Você viu?" perguntou ela antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. "Vi." "Então já é tarde." Ela me contou que nos últimos anos de vida, Baba Vanga teve episódios em que parecia sair de si. Falava com alguém que ninguém via. Murmurava nomes que não existiam. E às vezes dizia que o mundo não acabaria em chamas, mas em silêncio. Que o verdadeiro fim seria quando não restasse mais ninguém para contar o que aconteceu. Ela chamava isso de "a noite sem memória", disse Dobrina, olhando para a janela. "A fita, ela sabia que seria gravada?" "Sabia. E ela te escolheu, não para divulgar, mas para guardar até o momento certo. E esse momento é agora?" Ela não respondeu, apenas me entregou um envelope. Dentro, uma cópia da certidão de nascimento de um bebê nascido em Ruse em 2030. Nome: vazio. Mãe: identificada. Pai: identificado. Mas no campo do nome da criança, um traço. Os pais dizem que ela nunca chorou e nunca reagiu a sons. Médicos dizem que é uma condição rara, mas Vanga dizia outra coisa. O quê? Que um dia os filhos nasceriam sem sombra, sem rastro, como se o tempo não os reconhecesse. Voltei para casa com a sensação de estar vivendo dentro de uma lembrança que não me pertencia. Cada ruído parecia um eco do que eu ainda não havia escutado. Cada rosto na rua, uma possibilidade esquecida. A fita agora parecia me observar, em vez de ser observada. Naquela noite, tomei uma decisão. Voltei a conectar o antigo gravador. Coloquei a fita original e pressionei play, com a certeza de que dessa vez eu não seria o único a ouvir. A imagem começou a rodar. Mas não era a entrevista, era uma rua. A mesma da escola, filmada de cima, como por um drone. Só que em 2091,
Um ano que ainda não aconteceu. No canto inferior, uma legenda em búlgaro antigo. Quando o tempo não souber mais para onde ir, ele voltará para onde foi esquecido. E então, pela primeira vez, escutei um choro. Forte, cortante, de um bebê. Mas na imagem, não havia ninguém. Fiquei imóvel diante daquela gravação. O choro era nítido, vindo direto dos alto-falantes do gravador analógico, mas a imagem na tela mostrava apenas a rua deserta em frente à escola de Ruse, vazia, imóvel, sem uma única alma visível. O choro ecoava como se atravessasse décadas, rasgando o tempo em camadas invisíveis. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. Eu sabia, instintivamente, que aquele som não fazia parte da fita original. Nunca fez. Era como se o próprio vídeo tivesse decidido acrescentar aquilo. Agora. Levantei-me, caminhei até a janela da sala e fiquei alguns minutos observando a rua. O mundo seguia seu ritmo. Carros passavam, vizinhos passeavam com cães, crianças brincavam ao longe. Mas ali, dentro do meu apartamento, parecia que outro tempo existia. Uma realidade paralela presa dentro daquela fita. Uma realidade onde Baba Vanga falava não com palavras, mas com destinos. Aquele choro solitário, vindo de um lugar onde não havia ninguém, me perseguiu por dias. Em sonhos, eu via a mesma rua, vazia, e o som do bebê ainda ecoava. Só que agora, no sonho, o choro ia diminuindo, até se tornar silêncio. E quando o silêncio tomava tudo, eu via uma sombra passar, rápida, sem forma, como uma ausência, e então acordava com o coração disparado. Comecei a investigar as datas, 2091. O que teria acontecido, ou aconteceria, nesse ano? Revirei jornais, estudos demográficos, previsões climáticas, mas não havia nada, nem suposições. A única pista vinha do próprio vídeo. Aquela legenda enigmática. Quando o tempo não souber mais para onde ir, ele voltará para onde foi esquecido. Era um ciclo. A fita estava me mostrando um ciclo. Voltei ao caderno antigo onde anotei décadas antes as frases de Vanga durante a entrevista. Passei a estudá-las como se fossem pistas de um enigma. Notei algo curioso. As frases estavam escritas em uma sequência, mas não em ordem cronológica. Eram deslocamentos de tempo, como se ela falasse do passado e do futuro ao mesmo tempo. Reescrevi tudo, desta vez organizando por tema. Nomes, crianças, sons, silêncio, tempo. E notei que, entre todas as frases, havia uma lacuna. Uma página em branco entre duas anotações. Na lateral da folha, escrita em letra miúda e quase ilegível, havia uma pergunta. E se não houver mais ninguém para lembrar? Aquilo não era algo que ela disse. Era algo que eu escrevi. Ou pensei, ou recebi. Comecei a me perguntar. A fita era um registro ou uma pergunta deixada no ar? Numa tarde cinzenta, recebi uma ligação de um número desconhecido. Uma voz masculina, jovem, calma. Sem se apresentar, ele disse: "O que você viu em Ruse está voltando, mas agora não está mais preso na fita. Está se movendo pelas pessoas, pelos que sonham, pelos que se esquecem." Perguntei quem era. "Sou um dos que nasceram sem chorar." A ligação caiu. Tentei retornar. Nada. Nenhum histórico de chamada. Nenhum número registrado. Revirei cada função do telefone. Nenhuma pista. Passei o resto do dia paralisado, relendo cada anotação, cada transcrição, tentando entender o que significava estar se movendo pelas pessoas. Teria sido o tal choro o ponto de passagem? Um tipo de gatilho? Naquela noite tomei uma decisão que havia evitado por anos. Decidi assistir a fita em tempo real, sem cortes, com a ajuda de um decodificador de sinais ocultos. Um aparelho antigo, projetado para detectar variações de onda em gravações analógicas.
Um colega de universidade havia me emprestado o aparelho anos atrás, e ele ainda estava guardado no fundo do armário. Conectei tudo. A fita rodava. O decodificador começou a piscar, indicando flutuações no sinal, variações imperceptíveis ao ouvido humano. Havia algo ali, escondido entre os frames. Algo que não podia ser visto nem ouvido diretamente. E então, aos 37 minutos de reprodução, o aparelho emitiu um som agudo, quase metálico, seguido de uma pausa. E surgiu uma imagem nova. Não era Baba Vanga. Era uma mesa com papéis, documentos do governo, um carimbo vermelho. E no topo da folha, lia-se: Projeto Ciclo Vanga, RUSI, classificado, Arquivo Sigma. Fiquei sem ar. Aquilo não era parte da gravação que fiz, nem das variações. Era algo que se manifestava ali, agora, como se a própria fita estivesse revelando um segredo enterrado. Tentei pausar. A tela congelou. O vídeo saiu do modo de reprodução e travou no último frame. Uma fotografia preto e branco de um bebê sendo entregue a uma enfermeira, sem expressão, sem lágrimas, sem som. E uma frase em búlgaro no canto inferior: Esse será o primeiro que ninguém lembrará. A fita se ejetou sozinha. A sala ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu entendi. Baba Vanga não estava prevendo o fim do mundo. Estava prevendo o fim da lembrança. O desaparecimento daquilo que nos torna humanos. O reconhecimento. A memória. O nome. O vínculo. Na manhã seguinte, recebi um envelope deixado na porta, sem selo, sem remetente. Dentro, uma única folha com uma pergunta: Você ainda sabe o seu nome? Olhei para o papel, depois para o espelho, e pela primeira vez em décadas, hesitei. Sentei no sofá com o envelope ainda nas mãos, os dedos suando, o peito oco. A pergunta era simples, direta: Você ainda sabe o seu nome? Mas naquele instante, era como se ela perfurasse tudo. Meu passado, minhas certezas, minha própria identidade. Porque não era apenas sobre esquecer o nome que os outros usavam para me chamar. Era sobre esquecer quem eu fui, o que eu sabia, o que vi naquele dia em RUSI, o que ouvi na voz dela, o que nunca mostrei para ninguém. Peguei minha carteira, tirei o cartão de identidade e olhei fixamente para o nome impresso. Era o mesmo, mas soava estranho agora, frio, como um nome emprestado, colado sobre alguém que já não existia. Será que a gravação havia me corroído por dentro durante todos esses anos, até apagar partes de mim que eu julgava inabaláveis? Abri meus antigos arquivos de áudio, aqueles da primeira gravação, e decidi usar um software de mapeamento vocal, tecnologia recente, capaz de comparar padrões de voz. Queria verificar algo que me incomodava desde a primeira vez em que ouvi aquele trecho distorcido. A parte em que uma voz masculina dizia: Ela viu o que não devia. Agora você também verá. Rodei a análise. O resultado foi devastador. A voz era minha, mesmas inflexões, mesmo timbre, mesmo registro vocal, com uma única diferença. A gravação havia sido feita em um ambiente com reverberação diferente, como se eu mesmo tivesse gravado aquela mensagem anos depois, ou antes. Fechei o laptop, a respiração curta, comecei a suar frio. Era possível? Teria eu mesmo adicionado aquilo à fita? Mas quando? Por quê? Eu não me lembrava. Em nenhum momento, durante todos esses anos, tive sequer a intenção de editar o material. A gravação original era intocada. Então me ocorreu uma hipótese terrível. E se a fita não estivesse apenas registrando o passado, mas também colhendo o futuro? E se ela fosse, de alguma forma, uma espécie de coletor de memórias, sons, imagens, vozes, vindas não apenas do momento da gravação, mas de todo o tempo em torno dela? E se a fita estivesse lentamente absorvendo tudo o que ainda não aconteceu? Levantei para tomar um copo d'água.
Ao passar pela porta da sala, senti um arrepio. A televisão, desligada desde o dia anterior, acendeu sozinha. Tela azul. Em seguida, uma imagem estática. O interior da escola de Ruse, a mesma da filmagem com a data de 2091. Mas agora havia algo novo. No quadro de avisos da parede da escola, estavam escritos 3 nomes. 3 nomes que eu reconhecia. Todos de crianças desaparecidas nos anos 2027 e 2028. Casos reais. Casos não resolvidos. Eu tinha arquivado essas notícias por pura obsessão, anos antes. Como a fita podia saber? A imagem da escola se apagou. E então, um texto branco apareceu na tela. Quando tudo for lembrança, será tarde demais. Aquilo não era mais uma gravação. Era uma mensagem direta, através de um meio que, supostamente, era mudo. Fitas analógicas não se atualizam, não se conectam à internet, não recebem informações novas, mas aquela estava viva, reagindo, comunicando. Passei a próxima noite acordado. Peguei todos os registros da gravação, cadernos, anotações, fotos, cópias, e organizei tudo em uma linha do tempo. Algo me dizia que se eu conseguisse entender a ordem exata dos acontecimentos, talvez pudesse decifrar a intenção dela, ou pelo menos me preparar para o que estava por vir. Ao montar o quebra-cabeça, percebi que tudo havia começado em silêncio. A ausência de sons. Bebês que não choravam, turmas escolares sem alunos, igrejas cujos sinos tocavam em vão. Depois veio a repetição, datas se repetindo, imagens duplicadas, vozes que voltavam. E por fim, o esquecimento. A pergunta que chegou pelo envelope. Você ainda sabe o seu nome? Era um processo em 3 estágios, e a fita era a ponte entre eles. Liguei para um velho amigo, Andon, que havia trabalhado com gravações militares durante o regime comunista. Ele era especialista em interceptações de sinais e havia estudado fenômenos de distorção de frequência que, na época, não puderam ser explicados tecnicamente. Ele ouviu minha história, em silêncio, e então disse algo que gelou meu sangue. Você abriu um canal. A fita é apenas a superfície. O que quer que esteja por trás já está se movendo. O que significa se movendo? Perguntei. Que não está mais limitado à fita. Agora está em você, em quem assiste, em quem ouve. Ele me recomendou desligar todos os equipamentos, isolar o material, parar de assistir. Mas era tarde, porque no instante em que desliguei o telefone, o computador da sala ligou sozinho. Um arquivo de áudio começou a tocar. A mesma voz, a minha, dizendo palavras que eu nunca havia gravado. Se você ainda pode se lembrar, então você pode ser a testemunha. A tela apagou. A casa inteira ficou em silêncio. Nenhum som externo, nem carros, nem vizinhos, nem relógios, nem o tic-tac do antigo relógio de parede, que nunca tinha parado em 30 anos. Era como se o mundo, por um instante, tivesse parado para escutar. E então, no fundo da sala, ouvi um passo. Alguém estava lá, mas a sala estava vazia. Não me movi. Permaneci ali, com o corpo tenso, os olhos fixos no vazio. A sala continuava aparentemente vazia, mas os passos haviam sido reais, pesados, lentos, um deslocamento claro sobre o piso de madeira. Eram passos de alguém que sabia que eu estava ali, mas não precisava se apressar, como se já estivesse comigo antes mesmo de eu perceber. Fechei os olhos por um instante e prendi a respiração. O silêncio ao meu redor era tão denso que parecia vibrar. A casa, os objetos, o próprio ar, tudo parecia estar à espera de uma última palavra, de uma última imagem, de um último som. Como se o tempo estivesse empurrando minha vida até esse exato momento. Eu, diante do desconhecido, com uma fita nas mãos e uma memória que não era só minha. Abri os olhos e caminhei devagar até a estante.
Retirei a caixa metálica com a fita original. Sentei no chão. Coloquei-a diante de mim. Estava intacta, sem riscos, sem deformações. Mas eu sabia que não era mais a mesma. A fita era um corpo que havia sido possuído por vozes que não queriam ser esquecidas, ou por presenças que não podiam mais voltar, mas também se recusavam a desaparecer. Peguei um pequeno gravador portátil, sentei na mesa e, como se deixasse um testamento para o que viria depois, comecei a falar. Meu nome é... E parei. Demorei segundos para lembrar. Meu nome é Stefan Petrov, jornalista, nascido em Plovdiv, vivo em Sofia. Gravei Baba Vanga no verão de 1996. E guardei o que ela disse, o que ela previu, o que ela mostrou. Interrompi a gravação e me levantei. Peguei a fita, coloquei no velho aparelho e pressionei play. A imagem tremulou por alguns segundos, depois estabilizou. Lá estava ela, sentada, imóvel, com o lenço branco na cabeça, os olhos cobertos, a respiração lenta. O ambiente em volta parecia mais escuro do que eu lembrava, quase como se a fita tivesse perdido luminosidade com o tempo. Mas não era isso. Era a luz da cena. Era ausência. Como se o tempo estivesse desbotando ali dentro. Ela falou: quem segura o nome, segura o mundo. Quem esquece o nome, esquece o mundo. Quando Ruse não souber mais seus próprios rostos, será como se nunca tivesse existido. Pausei. Escrevi a frase. Continuei. Agora, ela se inclinava para a câmera, mas com um detalhe novo. Algo que jamais apareceu nas versões anteriores. Ela parecia estar olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu a estaria assistindo ali, tantos anos depois. Stefan, ela disse. Meu corpo congelou. Você não veio sozinho. A fita avançou sem que eu tocasse nada. Um zumbido começou a surgir nos fones. Não era ruído eletrônico. Era um som orgânico, algo entre respiração e batimento. A tela ficou preta. Letras brancas começaram a se formar. O que foi registrado não é para ser transmitido. É para ser compreendido. Tirei os fones. Desliguei o aparelho. Olhei para a sala ao meu redor. E por um instante, tive a sensação de que tudo, cada móvel, cada sombra, cada batida do meu próprio coração, fazia parte da fita. Peguei o envelope deixado na porta dias antes com a pergunta: você ainda sabe o seu nome? Respondi com outra folha. Escrevi: sim, e é por isso que ainda sou testemunha. Saí de casa naquela noite com a fita no bolso e fui até o Danúbio. Caminhei até a ponte mais antiga de Sofia. Fiquei ali parado por horas. A fita na mão, o vento gelado, a cidade respirando atrás de mim. Então decidi. Não destruí a fita. Não escondi. Entreguei. Enviei sem remetente para o Arquivo Nacional, com instruções específicas, para ser aberta em 2031, no dia 22 de agosto, com a presença de crianças da cidade de Ruse, se houver alguma. Voltei para casa em paz. Nos dias seguintes, as coisas começaram a voltar ao normal. A televisão parou de acender sozinha. As vozes cessaram. Os sonhos se tornaram vagos. E o silêncio deixou de ser ameaça. Mas eu sabia que tudo isso não era o fim. Era apenas uma lembrança enviada para o futuro, para alguém que um dia, talvez, também esqueça o próprio nome e precise reaprender a escutar. Hoje, passo os dias caminhando entre pessoas que vivem como se o mundo fosse fixo, como se o tempo fosse reto, como se a infância fosse garantida. Observo, escuto, espero. E às vezes, quando o sino da igreja toca ao longe e ninguém presta atenção, eu sorrio, porque me lembro. E enquanto eu lembrar, ela não foi esquecida. Se esta história mexeu com a sua memória, compartilhe com alguém que nunca esqueceu quem é.